A presença do doutor Antoninho aqui, gente, se deve, ele não assistiu os programas, né, gente? Porque eu fui. Muitas pessoas acham que eu sou político, eu não sou político, gente. Aliás, até detesto política hoje. Mas alguém não sabia que eu vinha para a TV aquele dia, o cara não foi de muita sorte, e perguntou para o senhor Chiquinho, com qual dos dois você vai? E eu brinquei, digo, não sei do que está falando. Estou falando da política. Digo, mas que eu pensei que era corrida de cavalo, 2 candidatos. Claro que eu já sabia que eram os candidatos que estavam na mídia, na realidade não temos ninguém candidato, nós temos só depois as convenções. E o cara me forçou, aí acabei citando o nome, digo, mas eu acho que vai ter mais de um candidato. E citei o tenor do PT, do presidente da República, o partido do presidente da República, o presidente Dilma, que está com o Ibope lá em cima, digo, deve lançar candidato. Citei o nome também do empresário Laciro, se não me engano, né, que eu já tinha visto falar, e depois, umas alturas, eu citei o teu nome. Digo, tem um Antônio Araújo que deve sair. E o cara disse, pelo amor de Deus, professor, esse cara não, o senhor não vai querer acordar, lembre. Esse cara não pode jamais ser prefeito. E eu fiquei invocado, porque quem não, para aquelas pessoas que não sabem, o Antoninho assumiu 6 meses a prefeitura, né, Antônio? Menos, 2 meses. 2 meses. O Antônio era vice e assumiu 2 meses a prefeitura. Dizia, esse cara, Deus o livre, professor. Sabe o que? Daí eu insisti, já que você me fez obrigar eu falar de candidatos, então eu quero que você me diga o que aconteceu com o doutor Antoninho. E ele disse, o doutor Antoninho, o senhor tem uma ideia, professor, ele não aceitou uma verba que tinha lá e ainda ameaçou de cortar essa verba. Assim, a gente vendo o que está acontecendo no Fantástico, gente, com aqueles deputados que têm verbas de 100 mil reais num dos estados mais pobres da nação, não sei se você assistiu no Fantástico, chamados de verbas indenizatórias, isso é uma corrupção deslavada no país. Alguém dizer que um prefeito que não aceita, eu imagino que essa verba, gente, para quem não sabe, quando o Cezinha Franco, vou citar o nome que o fato é real, que ele deixou a prefeitura, ele sacou, se não me engano, na época, 120 mil reais. Eu tenho isso na minha lembrança. 110 mil, né? 110 mil reais. E que depois, o Vitor Hugo, acho que até andou querendo entrar na justiça e tal, foram verificar, a verba era legal. Eu tenho a impressão, sem conhecimento do caso, que é uma espécie de troca de favores entre o executivo e o legislativo. Antoninho, e muita gente diz, Chiquinho, você inventa essas histórias. E eu não conversei, o Antoninho não sabia da história. Antoninho, esse fato aconteceu, é verídico? A pessoa acha que eu estou inventando essa história. Que fato é esse, Antoninho? É verídico. Eu próprio não sabia quando eu assumi a prefeitura, o prefeito, ou então prefeito Vitor Hugo, licenciou-se para uma viagem à Europa. Aí me trouxeram, não, você tem direito a uma conta verba, que é o valor, mais uma vez o valor do salário do prefeito. Por exemplo, o prefeito de Guarapuava hoje deve ser uns 22 mil reais, por exemplo, o salário. Ele tem direito a mais 22 sem justificativa, ele pode gastar no que ele quiser, né? Eu achei esse mais 22 é mensal? Mensal, é. Mensal? Mensal. Isso estourou hoje na imprensa, se não me engano, no Amapá, né? O Roraima, não sei onde. É a tal da, chama-se verba indenizatória. Para nós aqui é conta verba, né? Todo executivo tem direito a esse valor e eu simplesmente abri mão disso, né? Muita gente não entendeu, né? Eu simplesmente achei imoral aquilo, né? Porque se você já ganha o salário, por que mais essa conta, né? E muita gente não entendeu, mas eu acho que isso tinha que ser revisto, né? O Ministério Público tinha que ver isso, porque isso é uma fonte de imoralidade incrível, né? E a população, a maioria da população não sabe disso, né? Que existe essa coisa. Acredito que no Legislativo também deve existir, também para o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, o presidente do Senado, acredito que deve ser igual, né? É a tal da conta verba, é isso que existia e eu abri mão disso, né? E achei que eu estava tomando uma atitude normal, muita gente se surpreendeu. Isso foi condenado, inclusive. Não, eu não entendo, né? Que na verdade, quem passou pela vida pública, ninguém é unânime, né? Tem as pessoas que aprovam aquilo que a gente faz, outros não aprovam. Enfim, aquele que quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Mas nós tivemos uma passagem pela vida pública, eu me enriqueci como pessoa, né, professor Chiquinho, e saí de cabeça erguida com a missão cumprida, consegui realmente deixar a minha marca, né, que é uma pessoa que valoriza muito essa questão da ética, de respeitar o que é o bem público. Antônio, você acha que é possível? Aliás, quem assistiu o Fantástico domingo, já 2 programas que o Fantástico tem
ido fundo nos estados mais pobres da nação, lá no Maranhão, no Piauí, no Amapá. Eles têm uma verba chamada verba indenizatória. Mas é a mesma. Eles mudam de nome, né, gente? Como temos o 14º, o 15º salário, eu me admiro, nem deputado, quer dizer, eles estão lá para defender o bem público. A função do deputado, ninguém denuncia isso. Quando a imprensa denuncia, não, já estamos cortando. Só que, se eu não me engano, esse 14º, 15º salário, que eles deram outro apelido, chamam de verbas eventuais, existe há mais de 17 anos e ninguém denuncia. Mas é uma verba alta, né, professor? Parece que era 100 mil por mês, né? 100 mil por cada. No caso desses estados miseráveis lá, são 100 mil reais por mês. E ainda não sei se isso é para cada deputado. Para cada deputado, gente. Inclusive, uma deputada disse que o povo não entende, que esses 100 mil nós não temos condição nem de manter nossas despesas. E o que é bom lembrar, gente, isso é acima do salário. Toninho, eu assisti tristemente, no dia 31 de março, não sei se viu, no Rio de Janeiro, o pessoal com o mesmo nome, Revolução de 64, se manifestando os militares. Será que essa corrupção deslavada que assola o país, que está às horas, parece que a população assimilou isso como o político tem que ser corrupto? O político da se eleger há espaço para um político sério nesse país, Antônio? Porque do jeito que está a coisa, nós vamos perder a nossa liberdade, gente. O que eu estou vendo, professor, é que a coisa está aparecendo mais, tem mais visibilidade, né? Antigamente a gente não via as coisas aparecerem. Hoje o Ministério Público está atuando melhor, a imprensa ela está mais liberada, né? Eu acho que o papel da imprensa é fundamental para mostrar que muita coisa que a gente não sabia, né? Começa aqui em Guarapuava, né? Quando que a gente viu um presidente da Câmara ser preso, algemado, indiciado, né? Provavelmente houve também desmandos no passado, mas acho que o Ministério Público não era tão atuante, né? O GAECO, todas essas instituições que estão entrando na fiscalização do serviço público. Eu acho que a fiscalização da sociedade está muito mais eficiente hoje do que era anos atrás. Isso aparece mais, não que a corrupção esteja maior, eu acho que sempre teve, né, professor Chiquinho? Só que agora está aparecendo mais. No caso, eu acho que então é um avanço. Eu participei, inclusive, daqueles famosos vales de vereadores, aquilo eu até citei, eu lembro, dito no programa. 12 anos, mas... Eu fui dar uma entrevista no Carbono e alguém da prefeitura sabia da entrevista, ligou lá dizendo, professor, pergunta o que está acontecendo com a verba. E eu fico preocupado, porque na época eu tenho um processo aberto contra mim. E não obstante o vereador tenha confessado o crime, eu estou com medo que ele seja inocentado uns anos depois e caia uma ação contra calúnia. Quer dizer, o fato foi comprovado que o vereador, inclusive, confessou. Então isso existiu sempre na vida pública, mas nós temos visto que em outros países já pessoas, às vezes, quando são ricos, assim, eles acabam até suicídio, coisas assim, com vergonha. E aqui no Brasil o cara sai por cima. Nós estamos vendo aí os Carlinhos Cachoeiras da vida, aí estão se multiplicando no país. Aí. E esse Carlinhos Cachoeira já foi protagonista do Mensalão. No início do Mensalão. Como é que esse cara está ainda ocupando altos cargos no país? Não, mas agora está preso. Parece que agora está preso. Né? Sim, mas ele está preso até para a segurança dele, né? Como aconteceu aqui no Paraná com o neto do Aníbal Cury, né? Que depois, na hora de julgar, quer dizer, o Aníbal Cury, depois de morto, está influenciando no Paraná ainda. É possível. E agora aí fizeram quer dizer, o preso receber visita de deputados, de ex-representantes do magistério, dos juízes, visita na cadeia, quer dizer, um negócio até... Se Deus quiser, professor Chiquinho, a gente vai evoluir como democracia. Nós somos uma democracia nova ainda, né, professor? Vamos chegar, por exemplo, eu estava lendo esses dias como é que é um deputado na Noruega, né? Ele ganha o valor que ele ganhava como profissional liberal antes, né? E ele não tem carro oficial, não tem assessoria, todos os funcionários dele são concursados, ele não pode nomear ninguém. Ele tem um apartamento funcional de 35 metros quadrados, ele limpa, ele lava a louça, entendeu? Enquanto ele estiver usando, ele passa a própria roupa e lava a própria roupa. Isso chama-se seriedade pública. Não existe privilégio nenhum do homem que ocupa um cargo público. Lógico, nós estamos muito longe de chegar a isso. Nós temos o legislativo mais caro do mundo, né? Saiu esses dias uma matéria na Rede Globo mostrando quanto custa um deputado federal. É um valor altíssimo, um senador, comparado com países da Europa, por exemplo. Eu acho que nós estamos caminhando para
para as coisas melhorarem, professor. Mas eu acho que para a gente caminhar com um passo mais sério, mais rápido, é preciso uma participação maior da população, né? Isso que está faltando, né? A participação popular, o controle social das instituições, eu acho que isso que está faltando para a nossa democracia amadurecer mais depressa. Eu gostaria também de abrir um parênteses aqui, avisar aos nossos telespectadores que o programa está sendo ao vivo, agora às 6 horas da tarde, no início do programa. O telefone, daqui a pouco o Fábio deve colocar aí, se alguém quiser. Aliás, a intenção nossa é que haja a participação da população. Com certeza. Na internet está uma loucura, eu tenho recebido muitos telefonemas, o pessoal ainda não tem prática de acessar. Você pode acessar, assistir esse programa, só abrir lá TV Araucária, canal 14, você pode assistir. Muitas pessoas já têm assistido, tem uma boa audiência. E muitas pessoas até já sabiam que o Antoninho vinha aqui. Mas daqui a pouco o Felipe vai pôr o telefone, você pode participar ao vivo. Nós não vamos colocar o telefone no ar, por certas questões óbvias. Mas se alguém ligar, aqui já apareceu um telefone aqui do Boris, a gente vai ver o que o Boris quer saber, que é o seguinte: Boris, falar sobre conjuntura política local. Eu gostaria que o Felipe colocasse ali o telefone, as pessoas podem ligar ao vivo, o Felipe nos entrega um bilhetinho aqui, nós não vamos correr o risco de pôr no ar aqui ainda. E as pessoas querem. E também o e-mail da TV Araucária, canal 14, você pode acessar para você assistir depois esse programa. A audiência tem sido muito grande nessas chamadas redes sociais e a comunicação é sensacional. A gente tem visto muitos comentários assim, que a pessoa está preocupada com a política. Não, o Boris só pede aqui para a gente falar a respeito da política local. Antoninho, pessoal, você tem, como que se diz, cara de candidato, então não tem como fugir disso. Como é que você está vendo? Você está afiliado de algum partido hoje ou não? Sim, eu estou no Partido Social Cristão desde 2007, PSC, cujo presidente estadual é o deputado federal Ratinho Júnior, né? Eu me filiei na época, o meu irmão me convidou para nós irmos junto para esse partido. Ele foi candidato a prefeito no Candói na época, né? E desde 2007 nós estamos no PSC. Esse partido passou. A provisória acabou passando por controle do grupo do atual prefeito Carne, né? E depois o amigo Jauri Gomes, que é radialista, ele assumiu a presidência da comissão provisória e me convidou para também compor essa comissão. E hoje estamos então no PSC, né? Tivemos pouco tempo para estruturar o partido, foi muito em cima do prazo de filiações, mas nós temos vários filiados, devemos ter um bom quadro de candidatos a vereador e quanto à candidatura majoritária, nós estamos conversando com vários partidos. E não sei se eu já posso fazer uma análise da conjuntura local. Claro que pode, o que nós vemos hoje em Guarapuava e em todo o Brasil é que, infelizmente, e o deputado Zeca Dirceu teve dia em Guarapuava, falou exatamente sobre isso, sobre a grande influência do poder econômico na questão política, né? Isso aí, infelizmente, enquanto não houver uma reforma política, e eu sou a favor do financiamento público, muitos amigos meus me criticam, mas vão pegar o dinheiro do povo e pagar vocês para serem candidatos. Não, mas custa muito mais caro hoje, professor Chico. Muito mais. Por quê? Porque o empresário, todo mundo viu no Rio de Janeiro, aquilo que foi denunciado pela Globo, como é que se faz uma licitação fraudulenta, como é que acontece as coisas. Empresas, não digo todo mundo, né, mas acontece, o tal do Caixa 2, a tal da empresa que ajuda político, depois quer tirar isso lá para frente, quando o político for eleito. Então o que eu posso dizer é o seguinte, que o poder econômico tem uma influência muito grande nas candidaturas, sobretudo num município grande como Guarapuava, com mais de 100 mil eleitores. Uma campanha muito cara. Portanto, são poucas pessoas que podem se lançar numa candidatura com esperança de ganhar uma eleição, né? E nós estamos sentindo isso. Nós somos um grupo pequeno, mas o que está em Guarapuava é uma tendência de polarização entre o ex-deputado César Filho e o candidato do prefeito, que é o advogado Fábio Ribas, são pré-candidatos. Existe essa tendência, mas agora, na última semana, o que nós observamos é que está surgindo novamente a esperança da construção de uma terceira via em Guarapuava através de partidos encabeçados pelo PHS. O PHS é um partido estimulado pela Mitra Diocesana, né? O Dom Wagner tem estimulado bastante, tem uma vereadora no seu quadro, que é a vereadora Eva Charan, que é uma pessoa que tem pretensão de ser candidata,
tem como presidente o professor Cláudio Andrade, que também é uma pessoa muito articulada na política. Eles conseguiram filiar muita gente, eles têm no mínimo 26 candidatos a vereador. Tem o nosso partido, o PSC, que devemos ter uns 8 a 10 candidatos. Tem o PCdoB, cujo o coordenador regional me ligou a semana passada, que é o Elton, lá de Ponta Grossa, dizendo que também quer compor esse grupo. Tem o PT, né, que está na dependência aí do vereador Antenor, que é a grande liderança do partido, para que a gente possa se fazer aí uma construção de uma terceira via. O objetivo maior da política, né, professor, é melhorar a vida das pessoas. E nós entendemos que se houver uma terceira via, o debate vai ser maior para a cidade, vai ser melhor para a cidade, né? Se nós tivermos aquela perspectiva que vigorava há meses atrás do já ganhou, não, fulano já ganhou, aí o debate fica prejudicado. Eu acho que se houver 3 candidaturas, né, o debate vai ser melhor e quem vai ganhar vai ser a população de Guarapuava. Eu gostaria de dizer, eu vou pedir licença para o Antoninho Araújo, que é uma coisa que talvez até ele não gostasse que eu comentasse. Muita gente diz, não, o Antoninho não aceita, o Antoninho não vai. Eu gostaria de dizer uma coisa, gente. Vocês lembram que o Antoninho foi vice do Vitor Hugo? Verdade. No segundo mandato, eu não sei se o Antoninho vai confirmar isso, nós fizemos uma convenção no PMDB, na qual o Antoninho saiu como candidato vencedor. Aí vieram o pessoal, a gente não sabia que o PMDB só queria cargo lá em cima, ele veio, e acabaram anulando aquela convenção. O Antoninho era para sair candidato, na época, aliás, foi aprovado em convenção, gente. Mas os donos do partido vieram aqui e acabaram anulando aquela convenção. Aí o Antoninho se desiludiu, imagino eu, e acabou não aceitando nem serviço, porque ter um vice como o Antoninho é uma tranquilidade, né? Acho que o senhor está falando de 98, 98 para deputado. Não, para prefeito. Lembra que nós fizemos prefeito, daí o PMDB tinha decidido lançar novamente o vice do prefeito Vitor Hugo, e como eu já estava cansado de serviço, eu abri mão, aí entrou o Ney. Eu estava presente, o seu nome foi aprovado como prefeito, está lembrado disso, né? Mas daí houve uma... Um cambalacho, o Toninho é muito lento, ele não vai falar isso. Houve uma decisão maior do partido em indicar novamente o vice do prefeito Vitor Hugo. Isso. Inclusive foi vencedor, né, em 2000. Não tem dúvida, mas o nome que foi citado na época já para ser prefeito era o Antoninho. Obrigado, senhor. Antoninho, eu lembro desse fato aí. Entendeu? Então, eu vejo que esse homem, o doutor Antoninho, vai ser vice do Fábio Ribas, João Fernandes da Santa Cruz. Está aqui uma coisa. João Fernando Santa Cruz, bom, eu nunca tinha visto falar nisso aqui, né, gente? Eu acho que o Antoninho está pensado em serviço. Tem alguma coisa de verdade nisso aqui? Não, eu nunca fui convidado e o meu partido até conversou, até nós tivemos conversa. O Fábio Ribas é meu amigo pessoal, inclusive. Sim. Mas a questão política não houve nenhuma conversa nesse sentido. Eu não tenho pretensão de ser vice. Então o João Fernando respeito muito o Fábio, eu acho uma pessoa muito capaz, e inclusive a população de Guarapuava não o conhece, mas ele é uma pessoa, um menino jovem, mas com muita capacidade. Mas ele defende o grupo do prefeito Fernando Caires, e nós estamos tentando construir um outro caminho, como eu já coloquei, um caminho de centro-esquerda, e já avisando também um projeto para 2014. Não sei se o senhor sabe, professor, mas existe já um grande movimento no Estado, já prevendo a eleição de 2014, começando por Curitiba. Sim. É a primeira vez, e é histórico isso, é a primeira vez que nós estamos vendo, por exemplo, o grupo do governador está sendo ameaçado. Por exemplo, se ganha o Fruit em Curitiba com a vice do PT, derruba 2 grandes grupos da capital, que é o grupo do Beto Rich, que tem o grupo do ex-governador Lerner atrás, e o grupo do Requião. Começa uma nova era na política que provavelmente vai conduzir, estou falando agora da prefeita da campanha municipal de Curitiba, visando já a campanha para governador em 2014, que prevê que de um lado vai ter a chefe da Casa Civil, a Gleice, como já quase certo como candidata, e por outro lado a reeleição do Beto Richa. Então vocês vejam como o quadro já está se desenhando para o futuro. Isso vai influenciar muito, eu acho, que nas questões regionais. E aqui em Guarapuava eu penso que nós temos que pensar nisso também. Nós que imaginamos que um projeto de governo mais de esquerda, nós temos que já construir esse palanque para 2014. E essas alianças eu acho que tem que fluir nesse sentido. Hoje, o maior palanque do PSDB, o atual governador em Guarapuava, é da família Silvestre. Eles sempre defenderam.
provavelmente vai ser o grande palanque do governador Beto Richa. E a chefe da Casa Civil, a senadora Gleice, eu acho que tem que ter um outro palanque. Eu acho que cabe a nós, que temos afinidade com a Gleisi Hoffmann e com o projeto de esquerda, construir esse projeto também para 2014, né, já nessa eleição. Isso eu acho que vai nortear bastante essa política de aliança. Eu gostaria, inclusive, que a população opinasse, depois nós estamos fazendo esse sacrifício de fazer um programa ao vivo aqui, para que a população possa participar, inclusive nas redes sociais, através do telefone, está lá na tvraucaria@gmail.com, para que as pessoas possam participar, mesmo depois do programa, possam opinar, porque esse é o espaço do cidadão. Eu entendo a mídia ou a imprensa como ela ter, como se diz, ouvir a opinião do cidadão. Isso é fundamental. Eu já estive na Cacique, a grande audiência que a Cacique teve na época, é porque nós abrimos exatamente para a população. E hoje não se engane, gente, que a internet é a via do povão, gente. Pode ter certeza, os jovens participam, mandam lá seu... Eu estou aprendendo a lidar com essa parafernália toda. Eu nem sei direito como é que lida com isso, sabe, Antônio? Mas eu sei que a internet hoje é a comunicação do pobre. Tem a ver isso, Antônio? É realmente? Sem dúvida, eu acho que a popularização da internet é uma coisa maravilhosa, não só aqui no Brasil. Você vê, a Primavera Árabe, o que aconteceu? Todos os ditadores caíram pela força da comunicação, né? Que rompeu fronteiras, rompeu barreiras, popularizou, democratizou a opinião, a informação, né? O grande homem do século XXI, Steve Jobs, né? Que morreu agora. Sim, que botou isso realmente na mão da meninada, da gurizada. Eu vejo o meu menino lá de 15 anos, a facilidade que eles mexem com isso, e a nossa geração passou um pouco disso, mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque o futuro é isso, né? Você vai ver cada vez, na área política, cada vez mais isso vai ser visto, né? A divulgação de opinião via internet, e cabe aos governos, aos poderes instituídos normatizar isso, Polícia Federal, para coibir fraudes e tudo mais. Mas isso aí veio para ficar e cada vez vai ser mais atuante na comunidade. Eu até estou preocupado porque eu tenho um sobrinho meu que foi trabalhar no Rio de Janeiro, ele já sabia que eu ia apresentar o programa. Ele me ligou do Rio de Janeiro: tio, assisti teu programa aqui no Rio de Janeiro. Eu fui para o Felipe, isso é possível? Não é possível, senhor, hoje é possível no mundo inteiro assistir. Quer dizer, é uma loucura a comunicação, né? Nós temos aqui mais uma pergunta: qual o motivo que levou o senhor Antônio a não disputar as eleições após sua passagem pela prefeitura? Cíntia Cavaleiro, aqui do centro. Eu vou explicar para vocês, porque muita gente não sabe. Nós já somos meio velhos, né? Então tem muita história para trás, né, que tem que ser explicada, mas nós não sabemos. Nós ganhamos aquela eleição em 1996, né? O prefeito Vitor Hugo na cabeça, eu como vice, numa composição encabeçada pelo PMDB na época. O Vitor Hugo era do PSDB. E daí eu fui me preparando para ser o candidato da prefeitura em 98, 2 anos depois, como deputado estadual. Fiz todo um preparo, um trabalho regional, mas quando foi para eu sair, aí o prefeito resolveu apoiar o deputado César Silvestre, né? E o próprio prefeito falou: olha, Antônio, eu infelizmente tenho um compromisso com o Silvestre, compromisso esse que eu não sabia, fiquei sabendo depois. Sim, surpresa. Se você quiser sair candidato, você saia, mas infelizmente não vou poder te apoiar. Gostaria que você não saísse, inclusive eu até tinha me licenciado, você se lembra que a doutora Cristine assumiu a prefeitura, mas o deputado Silvestre fez questão, né, e na verdade atropelou o processo. Né? Silvestre, ele, não, eu quero ser, e eu quando vi a prefeitura toda, eu estava apoiando o Silvestre, que tinha nos dado apoio no início, mas eu não sabia que havia esse compromisso, né? Aí me falaram: não, mas tem a vaga de deputado federal, mas eu não tinha estrutura nem trabalho para federal. Né? Mais uma vez você foi honesto, né, Antônio? Eu não tinha. Inclusive. Não, eu estava trabalhando para isso, inclusive regionalmente e tal. Na hora H, aí tivemos que abrir mão então por César Pai, na época, né? Sim. E aí eu me frustrei na época. Daí eu tinha uma esperança de construir uma candidatura a prefeito na continuidade. Mas o Vitor Hugo fez questão de reeleição, eu respeitei essa posição dele, e eu fui um vice que não rompi com o prefeito, sempre acabei. Sim. Tivemos algumas divergências, mas eu caminhei junto com o prefeito na época, respeitei essa posição dele, não tive como pedir o embalo, né? Coordenei aquela campanha do Requião também, em 98, nós perdemos para o Lerner. Eu tinha falado com a minha esposa: ó, agora vai ser minha encruzilhada, se o Requião se eleger governador,
largo da medicina, vou fazer só política. Se perder, eu volto à medicina. Realmente o Requião perdeu, eu não tive condições de sair a deputado estadual em 98 e depois, em 2000, novamente, me ofereceram somente a vaga de vice, até porque o meu partido já tinha decidido indicar o vice do Vitor Hugo novamente, eu abri mão, voltei para a minha profissão, foi assim a minha história, né? E sempre acabei participando da política partidária, né? Nunca mais eu fui candidato. Dessa vez, alguns amigos me falam, mas por que você não sai a vereador? Estou pensando até nisso, professor. A prefeito não tem estrutura, eu acho que tem gente dentro desse grupo que tem mais condição que eu. Nós estamos com uma pesquisa, até vamos abrir quinta-feira essa pesquisa, né, professor? Porque sem pesquisa a gente não sabe realmente como é que está, né? Mas eu hoje priorizo a minha profissão, sou uma pessoa que trabalha 12 horas por dia para sobreviver, porque preciso, né? Não tenho estrutura hoje para abandonar tudo e dedicar a um processo político. Mas eu gosto de participar, gosto de dar minha contribuição, acho que tenho background, acho que tenho experiência para contribuir de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente em Guarapuava. Mas veja bem, Antônio, quando o nosso candidato em 96, né? Sim. Era para ser, eu vou citar aqui porque era público e notório, para ser o César Silvestre. Vamos falar de história hoje, professor. Eu vou falar de história, história é importante. Eu quero dizer à nossa população, gente, que montar um partido político hoje, que extorquir a opinião pública aí, com aquela desculpa, não é só para eleger 2 ou 3 vereadores. Na realidade, a gente sabe que estão praticamente extorquindo a opinião pública, porque eles se associam a um dos candidatos que possivelmente vai ganhar, na esperança de obter cargo, de obter empregar parentes. Infelizmente, a nossa política é essa. Acontece bastante. E o Antônio é o contrário disso, o Antônio não gosta disso. Não nomeei nenhum parente, professor. Até os parentes bravos comigo. Veja bem, quando o César Silvestre era candidato, eu lembro disso, eu vou citar o nome do Baroni, que eu estava na rádio naquela época eu tinha uma função. Me levaram para Cacique para tentar eleger um prefeito de oposição ao Caio, que sabiam das minhas divergências com o Caio. Eu não tenho mais hoje, quero dizer que eu me dou com o Caio, não tenho problema. Temos conversado com o Caio, tudo bem que em velório, na maior parte das vezes, mas o Caio, na realidade nunca tivemos problema pessoal com o Caio, tivemos apenas problemas políticos, a população jamais vai saber por que isso, mas são coisas assim pessoais, opinião minha também. Mas o Vitor Hugo, aí quando eu critiquei o César, que era o nosso candidato, até fiz um programa, estava assim... Ele seria o candidato. Ele era o candidato. Sim, Daí quando eu 96, percebi que o César não ia sair, desculpe a palavrão aqui, mas eu dei um pau no César, e acho que talvez o irmão dele, ele ligou na Assembleia, ele ligou de lá e desistiu da candidatura. E o Baroni, todo mundo sabe, tem quase 2 metros de altura. E o Baroni chegou e disse, agora você acabou com o meu candidato? Eu brinquei de que ele não vai sair candidato. Eu digo, nós vamos arrumar um outro aí. Até o seu nome foi citado na época. E quando eu não tinha mais chance, eu liguei para o Vitor Hugo. Digo, Vitor Hugo, você vai ter que me salvar. E o Vitor Hugo brincando me disse assim, professor, você está pensando que sair candidato a prefeito é sair pedir esmola na rua? Eu não tenho condição financeira nenhuma. E até brincou comigo, se o senhor quiser saber, eu estou sem fumar em casa. E eu fui lá e disse, eu vou te levar um cigarro do Vitor Hugo, porque eles não vão conversar. Exagero também. Eu vou contar agora essa história aí. Digo, por que você não vai falar com o Rubens Bueno aqui em Campo Mourão, que era prefeito de Campo Mourão? Foi o que ele fez. E com certeza vai, nós fazemos uma campanha só de televisão. Aí vocês dois foram, voltaram. Verdade. Ele arrumou lá um dinheiro, porque sem dinheiro não faz campanha. Uma estrutura de estúdio, né? Televisão. Um pouquinho de dinheiro para fazer uma campanha de televisão. Mas na época, eu não vou contar toda a história que a gente quer ouvir do Dr. Antoninho, forças ocultas, como dizia o ex-presidente Jânio Quadros, acabou tirando a TV da cidade. E eu convidei o Vitor Hugo, vamos fazer um programa aqui na Cacique para ouvir o povão. Verdade. E vocês estavam lá, e o Vitor Hugo houve assim deu para entender, até ouvir que você falar, eu acho que o primeiro passo nós já damos. 3 meses depois, o Vitor Hugo, que tinha 14% das intenções de voto, venceu a eleição, 2 eleições. Contra 70 e poucos, né, do 14%, e não era ele o candidato da preferência popular, era o César Silvestre. Verdade. O Vitor Hugo saiu e levou. Sem dinheiro, sem nada. Depois sobrou dinheiro para a campanha. Eu sei que depois todo mundo quer investir, né? Verdade. Na verdade, na época, nós éramos os azarões, né? Nós saímos para ocupar um espaço, mas no início pouca gente acreditava na vitória. Mas a coisa foi virando. Era um momento que o grupo do deputado Fernando, do atual prefeito Fernando Carlos, estava em exaustão, porque existem os altos e baixos, né? E nós viemos ocupar esse espaço, era um projeto novo e
chegamos à vitória. Foi uma vitória histórica, quem participou daquilo foi um negócio emocionante, mexeu com todas as nossas vidas, mexeu com a cidade, foi um projeto interessante e eu gostei daquele período também, né? Muitas coisas boas foram realizadas, depois podemos até falar disso, mas foi uma história bonita, né, das nossas vidas. Sim, o Borges Martins, ele foi o grande Borges Martins, eu vou chamá-lo de herói, me permita aqui, sim, porque cederam um canal de televisão, gente, para... Gratuitamente? Gratuitamente, que se diga, eu não vou falar, senão os outros podem se queimar aí. Eu sou o único que não pago, até me perguntar, quanto está pagando todo o programa? Não, zero. Nada. O Borges está cedendo esse espaço à população, tem que parabenizar o Borges por essa iniciativa. A gente sabe que TV custa caro, o Borges, inclusive o programa ao vivo, o Borges cedeu isso aqui, tem custos altos, e ele está avisando que o reprise deste programa será hoje às 11h30 da noite. Talvez na sexta-feira de novo. Então hoje às 11h30, porque esse horário é complicado, 6 horas, é um horário que o pessoal está saindo do carro, dificilmente vai assistir, né? Então às 11h30 da noite hoje vai ser o reprise deste programa. Mas Antoninho, eu tenho que fazer essa pergunta que agora a povo inteira está fazendo. Se o cavalo passar enfiado, Antoninho, eu fui numa reunião, você está falando aí até em candidatura do vereador, eu fui numa reunião que me convidaram já para participar, era um encontro lá de brisolista e tinha a questão da faculdade de medicina para Guarapuava, um pessoal muito sério, pessoas sérias, eu não vou citar o nome de ninguém para não cometer injustiças, e vários partidos estavam reunidos lá. E o nome de um possível candidato, citaram vários nomes, mas para se ver o nome mais citado foi o seu nome. Se o cavalo passar enfiado no caninho e tiver condições, você assume uma candidatura a prefeito ou não? Porque o pessoal diz que o Antoninho não assume, ele não vai assumir, não adianta. Com certeza, professor. Porque quem está afiliado, quem está afiliado no partido, quem está sempre no meio, se surgir uma oportunidade, a gente sempre tem um projeto na cabeça para a cidade, né? Sim, com certeza. Eu queria só falar, professor, de um político antigo lá da minha terra natal, que é o Candói, que diz o seguinte: a pessoa para ser candidata ela tem que ter 3 coisas: querer, ser querido e ter dinheiro. Essas 3 coisas. Querer, eu quero, porque quem está na política sempre acaba tendo uma aspiração a um cargo, a mostrar o seu trabalho para a população. Ser querido é a pesquisa que vai nos dizer. Então, como eu falei, nós estamos com uma pesquisa na rua aí que vai nos dizer se o povo me quer ou não. Dinheiro não temos, mas a gente unindo aí os partidos menores, eu acho que a união faz a força, de repente a gente consegue uma estrutura. O meu partido tem o Jauri Gomes também, que tem a pretensão de ser candidato. Tem o Querubim Norte Negové, também está no nosso partido, que também é uma pessoa que tem pretensão. Tem o José Arthur Ilgenberg, que trabalhou na prefeitura, o chamado Zé Não sei se vocês lembram dele, né? Ele foi o secretário de Finanças da prefeitura e tanto ele dizia não que ficou famoso o Zé Não. E também, a gente sabe, é um empresário de peso em Guarapuava, do Sindicato da Madeira, e a gente sabe que ele também tem um projeto na cabeça para Guarapuava. Então, eu acho que não existe padre que não aspire ao bispado, vamos dizer. Se a gente está no meio, a gente tem essa pretensão. E lógico que a gente não vai atropelar processo nenhum, vamos respeitar a opinião popular, respeitar os partidos que se têm conversado nessa política de aliança, mas com certeza, se o cavalo passar encilhado, nós vamos pular. Toninho assume, está aí, gente. O Toninho está dizendo, se o cavalo passar encilhado... Nem que seja só com peleguinho. Eu só quero dizer uma coisa, eu estou mandando, há uma integração, eu estou tentando mandar a Rede Massa, que eu sou fã do programa deles. Aquele programa que eu fiz com o Vanderlei, você talvez não assistiu, é um deficiente físico, um dos demitidos do Estado, que é uma vergonha, há um recurso para então eles para que eles comentem. E esse programa eu vou mandar lá, porque eu tenho certeza que o Antoninho Araújo, a questão da pesquisa, isso a gente sabe que é muito trabalhado, pesquisa, e uma coisa eu acho que o Antoninho já sai na frente, gente, eu vou ter, eu conheço o Antoninho há muito tempo. Eu acho que a rejeição do Antoninho, não precisa você falar, Antoninho, a rejeição do Antoninho é 0. Não, é 0 não. Eu acho que você não tem inimigo, Guarapuava, né? Assim, político. Não tem rejeição. O Antoninho não tem rejeição. Eu posso afirmar isso com todas as palavras que a gente... Não considera ninguém inimigo. Não tem também. A gente ninguém é unânime, né? A gente atuou na política, teve encargo, a gente acaba contrariando interesses, infelizmente, né? Porque unânime ninguém é. Mas eu acho que fizemos um trabalho interessante, temos
um projeto na cabeça para Guarapuava, todos têm, né, pela vivência que a gente teve. E vamos ver, né, vamos deixar o tempo passar, as convenções são em junho ainda, até lá a gente vai deixar a coisa andar e ver como vai se encaminhar. Eu acho que as vaidades das pessoas não podem ir à frente dos projetos para a cidade, né? Como já falei, o grande projeto da política é melhorar a vida das pessoas. Se nós conseguirmos, nessa união de pequenos partidos, criar um projeto importante que a população vote em nós, que a gente consiga suplantar essa deficiência econômica, financeira, eu acho que de repente a gente pode dar uma surpresa aí para frente, né? Pois é, gente, está aí o pessoal. Será que existe espaço para o cidadão honesto nesse lamaçal que nós temos assistido? É bom lembrar que isso custa a nossa liberdade. Eu tenho que contar uma pequeníssima história, já estão me dizendo aqui que é para finalizar 18 horas e 54, eu não sei que horas são. Eu estou sem relógio aqui. Acho que já foi. Não, mas não tem problema. Eu só queria dizer o seguinte, me fugiu da memória o que eu ia falar agora. Cidadão honesto e tal. Se tem espaço para um cidadão honesto na política, esse lamaçal que está no país, gente. Em 64, gente, as pessoas mais velhas, tem muitos estudantes, nós ficamos 3 dias posando no hospital. Nós tivemos uma história triste do golpe de 64, nós fazíamos parte de um grupo que fazíamos de estudantes, nós tínhamos 17 anos, e nós participávamos de um curso de oratória. Sim. Todo jovem quer fazer um curso, e eu fiz esse curso. Nós não sabíamos, lá tinha o pessoal da Petrobras, até militares tinha lá, que davam esses cursos, depois nós ficamos sabendo que os caras eram tudo comunistas. E inclusive um moço, que se chamava Casilo, que era para ser o moço mais bonito da cidade, era político, ele apareceu com o rosto retalhado em xadrez, assim com gilete, sabe? Ele era político. E nós se apavoramos. E a gente ouvia, a gente não sabia quais eram as verdadeiras intenções, e eles estavam atrás exatamente daquele grupo que fazia parte do curso de oratória. E os militares, não sei quem lá, dizia na época que o único lugar que nós não vamos procurar ser safado, que eram os comunistas, vai ser no cemitério, porque lá não tem oposição, né? Nós passamos 3 dias no cemitério, porque eles pegaram um ônibus de pessoas que sumiram e não voltaram mais. Tivemos sério. Gente, vocês não queiram saber o que é uma mini revolução que aconteceu no país, gente. E podem ter certeza que nós estamos a caminho, essa liberdade que nós estamos tendo hoje, gente, está sendo cerceada pela corrupção desvairada. Eu quero parabenizar o Antônio Araújo, inclusive. Obrigado, senhor. Está aí, a população pode opinar, a gente pode. Outra coisa, outros candidatos, aliás, não temos candidatos, outros pré-candidatos que queiram vir aqui serão muito bem-vindos, gente. A população quer ouvir, o povo quer ouvir. Quem o povo quer ouvir vai aparecer nesse programa. Nós não temos nenhuma intenção política. O Antônio veio aqui hoje com a intenção daquela questão lá de ser honesto, né? O Antônio foi honesto. E eu pergunto, gente, será que há espaço para políticos honestos? Eu ainda acredito na democracia, gente, porque nós estamos vivendo hoje. Quem me perdoe a falta de ética é uma verdadeira palhaçada. Você liga a televisão, ou é crime, ou é estupro de crianças, ou é corrupção dos lavados, o pessoal perdeu a vergonha. Gente. Quando aparece um político da estirpe do Antoninho, preparadíssimo para cargo, ou a população aproveita isso, ou nós estamos indo para o inferno, gente, que me perdoe. Antoninho, eu deixo aqui, fica o convite para você aparecer quantas vezes quiserem aí, aqueles cidadãos que queiram aparecer aqui, falar dos seus candidatos, dos outros candidatos, já que nós não temos candidato. O Antoninho está aqui como amigo, já justifiquei por que ele veio aqui. Eu não conheço, aliás, fiquei conhecendo o Cezinha, esse dia foi lá no Carneiro, muito dele. Eu não conhecia César Filho. O César Filho. Sim. Também não conheço o Fábio, apesar de saber que ele foi filho de um grande amigo meu, que era o advogado Romildo Chemin, né? Eu não sabia que ele era filho do Romildo, era meu amigo de muitos anos, quando ele morava em Guarapuava, acho que não mora mais, né? Acho que não. Acho que ele não mora mais. Então fica o convite àqueles que queiram aparecer. Nós vamos fazer o programa às 6 horas ao vivo, sexta-feira às 6 horas, este programa das 6 horas, hoje por falta de ter vai passar o reprise deste programa. Então o programa de segunda-feira, hoje não, terça-feira, me perdoe, às 6 horas, reprisa na sexta-feira às 11h30. E o programa de 6 horas da sexta-feira, reprisa na terça. Hoje nós estamos invertendo a ordem dada, já digo o sacrifício que o Antoninho teve de vir até aqui, a gente sabe que o médico se dispor a vir às 6 horas não é fácil. Fica aí para todas as despedidas e eu convido para vir mais vezes aí. Muito obrigado, professor Chiquinho. Como o senhor falou, eu vim aqui não como político, eu não sou político, sou um profissional liberal que atua na minha área, gosto de política e fico honrado com o seu convite e agradeço essa oportunidade de conversar e a gente expor as ideias.
A gente não vem aqui para agredir ninguém, vem para colocar nossas ideias, o que a gente passou em Guarapuava, a nossa história, colocamos muita história hoje. Agradecer o Boris, que é um grande amigo, por esse espaço, né, pelo senso democrático que ele teve. E pela coragem do Boris. A TV Araucária e toda a equipe aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu que agradeço, até o pessoal que citou o nome do Boris. Será que o Boris perdeu a cabeça? Botar o Chiquinho no programa de TV ao vivo lá? Não perdeu a cabeça, porque o Boris é um cara sério, um cara que dispôs desse horário para todos os candidatos. Ele ainda recomendou: Chiquinho, você não vai distinguir nenhum candidato. Esse é o nosso. Quem vai fazer este programa é a população. Eu tenho certeza que nas redes sociais, através do telefone, agora até me surpreendeu, o primeiro programa já caiu vários telefones aqui de pessoas que estão ligadas, apesar do horário, e a gente vai tentar fazer um programa e inclusive usar as redes sociais, que eu não sei usar aquilo ainda. Eu estou me batendo. Tem que aprender, professor. Com Facebook, com e-mail. Eu sou daqueles que mandam e-mail e daí ligo para o cara perguntando se ele recebeu. Infelizmente. Mas eu vou, já tem um professor aí que está perdendo a paciência comigo, mas está me orientando para a gente aprender a lidar com essas parafernálias. Meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa, se Deus quiser.